A entrevista acontecia em um estúdio simples, cheio de câmeras, risadas e lembranças do futebol. Ronaldinho Gaúcho parecia à vontade, como sempre. Falava sobre sua trajetória, os tempos de Barcelona, as conquistas, os sorrisos que espalhou pelo mundo. O público acompanhava encantado. Afinal, ele é um dos poucos brasileiros que conseguiram unir todas as torcidas. Mas bastou uma pergunta para o clima mudar completamente. O repórter, com um tom curioso, decidiu arriscar. Ronaldinho, você já foi visto com várias figuras políticas. O que você pensa do presidente Lula? A pergunta pairou no ar como um silêncio pesado. O craque, acostumado com dribles impossíveis, agora tinha diante de si uma bola difícil de dominar. O estúdio ficou em silêncio. As expressões mudaram. A plateia esperava uma resposta, mas ninguém sabia qual seria. Ronaldinho respirou fundo. Passou a mão no rosto, olhou para o chão e sorriu de leve. Aquele mesmo sorriso tímido de sempre. Rapaz, ele começou em tom calmo. Essa pergunta aí é mais difícil do que bater falta contra o Buffon. Risadas tímidas quebraram a tensão por um instante. Mas logo o semblante dele mudou. Sabe, eu venho de um lugar onde o povo sofre, onde a bola era de meia e o campo era de barro. Eu sei o que é ver sua mãe batalhando para colocar comida na mesa. E quando eu vejo alguém tentando ajudar esse povo, eu respeito. O repórter se ajeitou na cadeira. Parecia não acreditar no que estava ouvindo. Ronaldinho continuou olhando direto para a câmera. Eu não sou político, não tenho partido. Eu sou do time do Brasil. E se o Lula fizer algo bom pelo povo, merece meu respeito. O público prendeu a respiração. A resposta veio simples, sem ensaio, sem medo, mas com a força de quem fala o que sente. O repórter tentou insistir. Então você apoia o governo atual? Ronaldinho deu uma risada curta. Eu apoio a alegria, meu amigo. Apoio o povo sorrindo. Apoio ver o Brasil jogando junto e não dividido. O problema é que a gente aprendeu a torcer um contra o outro, mas o Brasil só vence quando joga no mesmo time. Um breve aplauso ecoou no estúdio. O repórter ficou sem palavras. A equipe de gravação trocou olhares discretos. Sabiam que aquele momento seria lembrado. Um jogador conhecido por dribles acabava de dar um drible na polarização. Sem ofender ninguém, sem levantar bandeira. Apenas falando de união, de empatia e de respeito. A câmera focou no rosto de Ronaldinho, sereno, sincero. O Brasil é maior do que qualquer briga, ele completou. E enquanto tiver crianças sonhando com uma bola, a esperança continua viva. A frase caiu como um gol no ângulo. O estúdio aplaudiu de pé, e nas redes sociais, o vídeo começava a se espalhar como fogo. A repercussão foi imediata. Assim que o vídeo da entrevista foi ao ar, milhares de comentários começaram a pipocar nas redes sociais. Em poucas horas, o nome de Ronaldinho estava entre os assuntos mais comentados do país. Gente de todas as regiões compartilhava o trecho, elogiando a maneira simples e sincera como ele havia respondido. Não era uma fala ensaiada, não parecia calculada. Era genuína. E talvez por isso tenha tocado tanta gente. Alguns jornais destacaram a postura equilibrada do ex-jogador, dizendo que ele conseguiu fazer o que poucos têm coragem: falar de política sem atacar ninguém. Ronaldinho deu um drible de humildade na polarização, dizia uma manchete. Em outro portal, um colunista escreveu: enquanto muitos usam o microfone para dividir, ele usou o sorriso para unir. Os vídeos de reação se multiplicavam. Influenciadores, jornalistas e até políticos comentavam a entrevista. Uns afirmavam que foi a fala mais sensata do ano. Outros diziam que Ronaldinho conseguiu expressar o sentimento de milhões de brasileiros cansados de brigas e discursos agressivos. Mas o que mais chamava a atenção era o tom de paz. A fala do craque virou trilha para vídeos de esperança, montagens com crianças jogando bola em ruas de terra, famílias sorrindo e legendas dizendo: o Brasil precisa jogar no mesmo time. Enquanto isso, o próprio Ronaldinho parecia alheio a toda a repercussão. Amigos próximos contaram que ele estava em Porto Alegre, visitando um projeto social que ajuda jovens em situação de vulnerabilidade.
Quando foi informado que suas palavras estavam viralizando, ele apenas riu e respondeu: "Se tocou o coração do povo, então já valeu a pena." A entrevista se transformou num símbolo raro, uma conversa sem gritos, sem rancor, sem disputa. Apenas um homem que viveu tudo o que o Brasil representa: a alegria, a luta e a esperança. E no dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Durante um evento sobre esporte e inclusão, o próprio presidente Lula foi questionado por um jornalista sobre o que havia achado da fala de Ronaldinho. O auditório inteiro se calou, esperando a resposta. Lula sorriu de leve e disse: "Eu tenho um carinho enorme por ele. Ronaldinho é o retrato do povo brasileiro, aquele que cai, levanta e ainda dá show." Eu vi a entrevista e confesso, me emocionei, porque o Brasil precisa disso, de união, não de briga. As palavras do presidente ecoaram, e naquele instante, por um breve momento, parecia que o país inteiro parou para ouvir e concordar. Afinal, quando um craque fala de união, até quem discorda sente vontade de aplaudir. O vídeo da fala de Lula sobre Ronaldinho correu o país inteiro. Em programas de TV, rádios e podcasts, a cena era reproduzida com emoção. As pessoas comentavam nas ruas, nos bares, nos grupos de família. Era como se, de repente, o Brasil tivesse encontrado um raro momento de respiro, de empatia, de entendimento. Ronaldinho, sempre discreto, foi visto chegando ao seu Instituto Social em Porto Alegre. Lá, dezenas de crianças o esperavam para mais um dia de treino. Algumas delas haviam visto a entrevista e correram para abraçá-lo. "Tio, eu vi o senhor falando na TV", gritou um menino de chinelo, segurando uma bola furada. Ronaldinho apenas sorriu, abaixou-se e respondeu: "O importante é nunca parar de sonhar, meu irmão." Enquanto isso, a equipe de comunicação do governo compartilhou o vídeo completo com a resposta do presidente. A legenda dizia: "União, respeito e esperança. Valores que o esporte ensina e o Brasil precisa resgatar." Nos comentários, milhares de brasileiros elogiavam a atitude de ambos. "Dois gigantes, cada um à sua maneira", escreveu uma seguidora. Mas claro, nem todos reagiram da mesma forma. Alguns críticos disseram que Ronaldinho deveria se manter longe de assuntos políticos. Outros, porém, defenderam sua liberdade de expressão, lembrando que ele falou com respeito, sem atacar ninguém. O debate cresceu, mas dessa vez sem ódio. Havia um tom diferente no ar. Durante uma entrevista posterior, Ronaldinho foi novamente perguntado sobre o impacto de suas palavras. Ele riu e respondeu: "Eu só falei o que sinto. A gente precisa jogar junto, seja no futebol, seja na vida. Quando o Brasil joga junto, ninguém vence a gente." Essa frase virou lema de campanhas, postagens e até faixas em jogos de futebol. Torcedores de times rivais passaram a erguer cartazes com a mensagem: "O Brasil só vence quando joga no mesmo time." Até ex-jogadores e comentaristas esportivos entraram no coro, elogiando a maturidade do craque. A repercussão ultrapassou o esporte. Artistas, padres, influenciadores e professores começaram a usar o trecho da entrevista em palestras e vídeos motivacionais. O tom simples, a calma e o sorriso de Ronaldinho se tornaram um símbolo de algo que o país parecia ter esquecido: a leveza. No fim daquela semana, o craque foi convidado para um evento em Brasília sobre inclusão através do esporte. E quando subiu ao palco, foi recebido com aplausos. Em meio aos flashes e à emoção, ele apenas disse: "Eu não vim para falar de política, eu vim para lembrar que o futebol é alegria e o Brasil precisa voltar a sorrir." O auditório inteiro se levantou e por alguns segundos não existiam partidos nem divisões, só o som das palmas e a sensação de que, talvez, a esperança ainda tivesse uma camisa número 10. A partir daquele momento, o vídeo da entrevista de Ronaldinho e a reação de Lula já somavam milhões de visualizações. Era como se o país inteiro estivesse cansado de tanta divisão e por um instante tivesse encontrado um símbolo de paz. Programas esportivos começaram a discutir não apenas o futebol, mas o impacto social das palavras do craque. Um comentarista da ESPN chegou a dizer: "Ronaldinho fez mais pela união do Brasil em 2 minutos do que muitos discursos políticos em uma década." A frase repercutiu e foi compartilhada por milhares de pessoas. Enquanto isso, torcidas organizadas começaram a usar a fala: "O Brasil só vence quando joga no mesmo time", em faixas e bandeiras dentro dos estádios. Em Salvador, uma escola pública pintou a frase no muro:
junto de um desenho de Ronaldinho sorrindo. O próprio craque, quando soube da homenagem, publicou uma foto simples, com um emoji de coração e a legenda: "Tamo junto, Brasil!". O post recebeu mais de 2 milhões de curtidas em poucas horas. A força da mensagem ultrapassou qualquer fronteira política. Jornais estrangeiros também noticiaram o episódio, destacando o papel unificador de um dos maiores ídolos do futebol mundial. Ronaldinho Gaúcho dá lição de humildade e reconciliação em entrevista no Brasil, dizia a manchete de um site europeu. E assim, sem planejar nada, Ronaldinho reacendeu algo que parecia esquecido: o sentimento de que o país ainda pode sorrir junto. Num tempo em que tantas palavras dividem, a dele conseguiu unir. No fim, ficou claro que aquele momento não era apenas sobre política. Era sobre o poder da simplicidade, da empatia e da memória de um Brasil que, por alguns segundos, voltou a jogar no mesmo time. Evento no Palácio do Planalto voltado a jovens atletas. O auditório estava cheio e as câmeras das principais emissoras transmitiam ao vivo. Quando um dos repórteres mencionou a entrevista de Ronaldinho, o presidente sorriu, ajeitou o microfone e respondeu com tranquilidade: "Eu vi a fala dele e vou dizer uma coisa. O Ronaldinho sempre representou o que o Brasil tem de melhor: talento, alegria e humildade." A plateia aplaudiu. Lula continuou: "Ele falou algo simples, mas profundo, que o Brasil precisa jogar no mesmo time. E ele tem razão. A gente pode ter diferenças, mas o país é um só. O futebol ensina isso. Ninguém ganha sozinho." A fala foi reproduzida em todos os noticiários daquela noite. Os cortes do discurso viralizaram no TikTok, no Instagram e no YouTube. Milhares de comentários elogiavam a serenidade da resposta. "Parece que o país inteiro precisava ouvir isso", escreveu uma internauta. Horas depois, Ronaldinho compartilhou o trecho da fala de Lula em suas redes sociais, apenas com um emoji de mãos em oração. A publicação recebeu uma enxurrada de mensagens. "Dois craques, cada um no seu campo", dizia um comentário fixado. A interação entre os dois gerou uma onda de reações positivas. Pela primeira vez em muito tempo, as pessoas não estavam discutindo, estavam sorrindo. Memes, montagens e vídeos começaram a circular mostrando momentos históricos dos dois: Lula jogando bola em eventos antigos e Ronaldinho levantando taças. Jornais estrangeiros também noticiaram o episódio. Um deles descreveu assim: "Um gesto de respeito mútuo entre o ídolo e o líder político reacendeu o sentimento de união nacional no Brasil." Naquele dia, o Planalto, as redes sociais e até os estádios pareciam respirar o mesmo ar, o de esperança. E o que começou com uma simples pergunta em uma entrevista se transformou em algo muito maior. Um lembrete de que o diálogo ainda é possível e que o respeito, às vezes, vale mais do que qualquer gol. Nos dias seguintes, o episódio ganhou uma nova dimensão. Escolas, rádios e páginas nas redes sociais começaram a compartilhar o vídeo de Ronaldinho como exemplo de respeito e sensatez. Professores usavam o trecho em aulas, dizendo aos alunos: "É assim que se fala com o coração." Lula foi novamente perguntado sobre o impacto da fala. Então, sereno, respondeu: "O Ronaldinho lembrou o Brasil de algo importante. Ninguém vence sozinho, nem no campo, nem na vida." A frase arrancou aplausos. Enquanto isso, o próprio Ronaldinho mantinha o mesmo tom simples. Em uma entrevista rápida disse: "Eu só falei o que sinto. O Brasil está precisando sorrir mais, né?" Essa fala se espalhou pelas redes como uma onda de leveza. Pessoas de diferentes lados, torcidas e opiniões começaram a compartilhar a mensagem com a mesma legenda: "O Brasil só vence quando joga junto." De repente, o craque que encantou o mundo com seus dribles fazia o país pensar de novo, não sobre política, mas sobre humanidade. No fim de tudo, o que ficou não foi a polêmica nem o debate, foi a mensagem. Um ídolo do futebol e um presidente de origem humilde mostraram que o respeito ainda tem espaço no Brasil. Por alguns dias, o país pareceu lembrar que a gentileza é mais poderosa do que o grito, que a empatia vale mais do que a vitória e que a união é o verdadeiro gol que o Brasil precisa marcar.
Ronaldinho voltou para sua rotina, treinando crianças, sorrindo, ensinando. Lula seguiu sua agenda, mas em cada evento alguém citava a frase que marcou aquela semana: o Brasil só vence quando joga junto. E talvez naquele instante muitos entenderam que o craque não falava apenas de futebol, falava de algo muito maior, de um Brasil que, quando decide jogar junto, ninguém é capaz de derrotar.